Está começando o Antenados na geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Vamos falar um pouco sobre a igreja relevante. Em tempo, gente, principalmente em grandes metrópoles, onde tem tanta coisa para se fazer, tantas opções, como é que a igreja consegue ter a atenção da pessoa? Como é que a igreja consegue cativar ela e ela sente a necessidade que ela precisa ir para a igreja? Imaginemos pelo menos a igreja nos países do primeiro mundo, na igreja na Europa, talvez onde os grandes reformadores começaram a pregar e fizeram a teologia que nós temos hoje. A igreja é quase inexistente, as pessoas têm uma boa vida financeira, têm uma boa saúde, um bom serviço público, entendem que não tem necessidade de ir para a igreja porque a sua vida é boa. Que tipo de mensagem a igreja tem que dar para tentar se reformular e voltar a chamar a atenção de pessoas que ela perdeu ou não se tornou tão relevante nos dias de hoje? Claro que também a gente vai analisar muito no contexto brasileiro, mas em grandes capitais, onde tem muita coisa para fazer, será que as pessoas não têm mais tempo para a igreja? E o que a igreja precisa fazer para chamar a atenção e cativar essas pessoas? Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor da igreja Jardim Alcântara, em São Gonçalo, também é pós-graduado em teologia. Estou falando do pastor Walter Miranda. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, prazer estar aqui, participar deste programa Antenados e estar aqui junto com esses ilustres homens de Deus. E Deus nos abençoe nesse assunto que será abordado e desenvolvido aqui. Obrigado, pastor, pela presença. Também recebo ele que é pastor da igreja Vale de Bênção, Pablo Queiroz, meu amigo, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, André, pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Como sempre, espero ser pertinente aí nesse assunto tão relevante para nossas vidas e para a igreja brasileira. Obrigado. Também recebo ele que é pastor na Assembleia de Deus em Campo Grande, Bruno Fernandes. Brunão, meu amigo, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, André. Sempre para mim uma alegria estar aqui cooperando com Antenados. Sempre são assuntos muito interessantes e eu aprendo mais do que ensino aqui. A gente sempre tem muita gente boa, inteligente falando aqui. Eu tenho certeza que vai edificar e vai trazer iluminação à mente de muitos que estão assistindo a esse programa. Quero também fazer uma referência. O Bruno sempre esteve com a gente aqui, mas primeira vez que eu vi ele ministrar uma mensagem na igreja, agora a Assembleia de Deus aqui no Recreio. Olha, durante o programa a gente coloca os contatos dos pastores para você interagir. Anote o número. Bruno, grande pregador. Que mensagem, olha, mudou até hoje. Eu gosto de ouvir uma mensagem e ficar ruminando um pouco nela. Deus está trabalhando, comprei até o DVD de tão bonita que foi a mensagem. Parabéns, meu amigo, foi muito Glória edificado. A Deus, é sempre... E eu espero que os pastores possam também ter o prazer de recebê-lo e você também ir para a igreja para ministrar um pouco daquilo que Deus te deu. Glória a Deus. Mês que vem eu vou estar lá em Belém, numa comunidade evangélica. Então de repente a gente faz uma ponte lá. Vamos explorar ali, tá? Vamos explorar ali em Belém. Então, obrigado pela tua presença, meu amigo. Também recebo ele que é bispo primaz da Igreja Apostólica Manuel em Campo Grande, também é teólogo. Bispo Alexandre Pereira, também grande amigo, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, vamos aí comentar sobre algumas coisas interessantes. Você já começou falando sobre um assunto muito interessante, né? Eu acho que é aquela dicotomia, né? Fé e diversão. Eu acho que nós vamos falar alguma coisa importante sobre isso. Obrigado por nos dar essa oportunidade. Obrigado, bispo, pela sua presença. Você pode participar conosco durante esse Antenados inteiro. Nós vamos colocar o contato para você interagir conosco. Mais uma vez repetindo, se você quiser fazer algum contato, tirar alguma dúvida maior no programa aqui, às vezes você manda para a produção do Antenados, nós não temos como responder tantos questionamentos. Você pode anotar, às vezes, é Facebook, um e-mail, um contato que os pastores deixam e aparece sempre abaixo do nome deles aqui quando eles forem falar no Antenados na geral. E tem o nosso Zap, 21 98079 2961. Você pode também, todo mundo hoje assiste televisão e fica aqui, meu irmão, no celular, manda uma mensagem, um vídeo pra gente, tá bom? Pastores, claro que a gente vai falar primeiro o que a igreja precisa fazer para se manter ou se tornar relevante nas vidas, né? Se manter relevante nas vidas de quem, enfim, participa da igreja ou se tornar relevante na vida de pessoas que ela ainda é irrelevante. Claro que a gente tem que trazer em voga um pouco vamos dizer assim, da vida urbana metropolitana de hoje, né? Onde existem muitas coisas, entretenimento, muita coisa para ocupar o tempo das pessoas. E muitas pessoas passam a entender que elas têm que ir para a igreja por alguma necessidade que elas têm, de doença, de tudo. Claro que a gente já também vai falar um pouco sobre isso, não é a mensagem central do Evangelho, embora também faz parte, né? Deus, o mesmo que salva, é o que cura, é o que ajuda, é o que provê. Mas como é que vocês entendem hoje a dificuldade que a igreja tem de se manter, de fato, se tornar relevante numa sociedade que tem tanta coisa? Então o cara sai do trabalho, ele pode jantar, ele pode ir para o cinema, ele tem que sair com a família, tem tanta coisa para se fazer. Como é que a igreja trabalha dentro do ser da pessoa, enfim, do Espírito, ou o Espírito Santo, para que ela fale, olha, poxa, eu não vou fazer nada disso, hoje eu vou para a igreja. Vocês acham que às vezes
a igreja que tem dificuldade, principalmente na Europa, que eu falei, pessoas que não têm nenhuma necessidade, talvez física, elas entendem que a igreja não é relevante para a vida delas. E essa, de fato, é a realidade de lá, né? Bom serviço público, boa saúde, bom poder aquisitivo, e a igreja é quase inexistente. Existe uma correlação entre as duas. No Brasil, talvez, ou num país que isso for melhorar serviços públicos, as pessoas forem, embora estamos em crise, mas venham a ter um bom poder aquisitivo, vocês acham que a igreja se torna irrelevante nesses casos? Ó, quando pensamos em igreja relevante, a gente sabe que o assunto é bem vasto, né? Quero começar pelo ponto de Deus, né? Se a igreja é relevante em relação a Deus e se a igreja é relevante em relação à sociedade. Se ela for relevante em relação a Deus, provavelmente ela vai andar em contramão em muitas coisas da sociedade. Se ela for relevante em relação à sociedade diretamente, provavelmente ela pode ferir alguns princípios bíblicos. Então vamos lá. Uma igreja que ela tenta contextualizar as duas coisas. Ela é fiel a Deus e, ao mesmo tempo, ela aprende a se contextualizar na cidade, até porque ela tem que fazer a diferença, né? A gente tem que identificar a nossa natureza. Qual é a nossa natureza? Sal e luz do mundo, santificação, pureza. Então você obedecer a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, tentar se envolver na cidade para ser relevante na cidade, a gente precisa ter uma sabedoria muito grande para você não corromper a igreja. Que é o que eu estava falando aqui no início, né? Às vezes, a igreja tenta contextualizar muito e ela acaba perdendo a sua identidade. Porque acontece hoje no dia a dia, né? Às vezes, o pastor quer ganhar muita gente, então ele tenta fazer com que a igreja, fazer com que o mundo entre na igreja. Ele perde a identidade de igreja. Então, a gente precisa entender o seguinte, para a igreja ser relevante na cidade, ela, primeiro, precisa pregar o santo evangelho para a comunidade. E com a palavra sendo pregada, o povo identificando o evangelho, ele vai aprender a lidar com o mundo de acordo com a fidelidade que ela tem com a palavra de Deus. Deixa eu ver se eu tento esclarecer melhor, né? Para não me perder. Não, mas estou entendendo tudo perfeitamente. Com a palavra, com o santo evangelho sendo pregado na comunidade, né, a igreja vai ser relevante na sociedade, sendo sal e luz e não apenas apresentando um entretenimento. Né? Porque às vezes a gente pensa que o entretenimento é o caminho da conquista do povo. Só que a fidelidade ao evangelho é o caminho para uma igreja ser relevante. Bem colocado, pastor. Algum de vocês tem um pensamento sobre isso? Como ela se mantém? Tem tanta coisa, disputando a atenção e o tempo das pessoas. Como é que sobra e o que a igreja pode ou não pode fazer? André, a igreja não tem nada que fazer, não, tem que pregar mesmo. Eu acredito que, independente de nós termos uma sociedade com bons serviços públicos, com muita oferta de entretenimento, com shopping, a mensagem da igreja sempre vai ser relevante. Perfeito. Eu acredito que quando a igreja é igreja de fato, quando ela é genuína, quando ela prega a palavra, quando ela anuncia o evangelho, quando nos cultos há de verdade um culto a Deus, eu acredito que a igreja não faz força para ser relevante. Então, assim, quando a igreja é igreja, quando o culto é culto de fato ao Senhor, e o que a gente percebe que está acontecendo no nosso meio é a gente quer ser relevante com eventos. Já que a gente está tomando essa linha aqui no debate, tem muita gente que está organizando eventos. Na contextualização e não na mensagem. Isso, e não na mensagem, e não naquilo que é genuíno. Então, tem muita gente criando eventos, e infelizmente, até uma boa parte dos evangélicos que dão cara aos evangélicos que estão nos grandes canais de televisão, são pessoas que inventaram toda sorte de eventos e de maneiras para tentar atrair a atenção das pessoas, para tentar ser relevante, mas de forma errada. Eu acho que o caminho que a igreja deve seguir é o caminho da igreja Atos dos Apóstolos. Todos perseveravam unânimes em oração, tinham tudo em comum. Então, eu acho que o que a igreja precisa ser para ser relevante é ser cheia do Espírito Santo, é ser igreja de fato. Quando a igreja, quanto é corpo que eu digo, porque tem a igreja organismo, indivíduo e organismo corpo. Então, na igreja corpo, que se reúne no templo, para ela ser relevante, ela só precisa ser igreja. E quando o culto é culto, atrai as pessoas. Lá na sua igreja, que você faz parte, na Devec do Recreio, um culto abençoado demais. É um culto todo voltado para Jesus, para adoração. Então a gente percebe que é gostoso você estar num ambiente desse. A palavra é pregada, não tem o que a gente chama de encheção de linguiça, né? muita demora, é louvor e palavra. Então, assim, quando a igreja é igreja, ela já é relevante sem fazer força. Essa é a minha opinião. Agora, André, um ponto importante também, além dessa ortodoxia, né, que é a fidelidade às escrituras, ela tem que estar casada com a ortopraxia.
né, que é a prática Opa. da palavra. Então, eu acho que é importante a gente também tocar nesse assunto. Além de ter uma sã doutrina, E fora fora do quatro ambiente paredes. religioso, a gente precisa também colocar no mundo a prática daquilo que a gente ouve e prega, né? Penso que esse casamento da ortodoxia com a ortopraxia é fundamental para ser relevante na sociedade. E eu vou ouvir ainda os pastores que não falaram, porque eu quero ainda... O que a gente também pode aprender com os exemplos do que aconteceu? Vamos lá, se a gente pensar nos grandes percussores da nossa teologia atual, claro que existe uma teologia americana que é muito combatida no Brasil, e eu, de fato, não entendo muito, não sou um grande estudioso, mas a teologia europeia é talvez a maior unanimidade entre as pessoas. Os grandes, vamos dizer assim, precursores dessa teologia, a gente vai para John Wesley, a Spurgeon, a gente vai na Europa inteira, vai na Inglaterra, na Suíça. A igreja cristã, vamos dizer assim, evangélica lá, é quase inexistente. Eu não consigo entender que quem criou uma teologia que nós temos hoje e impacta o mundo inteiro, o seu país de origem não fez nenhum tipo de efeito. E quem estuda um pouco vê essa questão do efeito mesmo da vida, do poder aquisitivo, ou até da cultura, eu não sei. O que a gente pode aprender? Porque a igreja lá é totalmente irrelevante. Eu tive o prazer, há poucas semanas atrás, de estar na Europa, e eu fui ligar a televisão, poxa, deixa eu ver se tem algum canal de TV, algum pastor pregando, ver se eles estão nos meios de comunicação, porque para mim isso é um pouco de contextualização. Achei 6 canais de gente que está jogando carta, búzio, lendo tarô, ao vivo. Assim como tem hoje televisões que nem a Boas Novas evangélicas, ou pastores que compram horários, lá é o pessoal que lê mão, que faz previsões de futuro, astrologia. Eu falei, gente, como é que pode, se a gente pega os livros da história, as pessoas que tanto impactaram e criaram a nossa teologia hoje, não existe nada. Existe um detalhe importante que a gente vem falando, eu falei isso uma vez aqui num programa, um pastor aqui de uma denominação extremamente... como é que eu posso dizer, extremamente próspera, se eu posso dizer assim, onde eles vão lá e abrem uma porta, onde eles colocam uma das suas tendas, onde eles alugam qualquer lugar, eles começam e 3 meses depois eles têm 2, 3, 4 mil membros. Na minha região, eles começaram um mês depois, eles tinham 1.000 membros. Eles foram para a Suíça. Eles ficaram lá por 4 anos e não passaram de 10 pessoas e já fecharam. Por quê? É difícil, A questão também tem outro detalhe, tem um outro lado. E um outro pastor de uma igreja, que aqui na Baixada Fluminense, nesse local onde ele estava, ele passou 9 anos pregando o evangelho. A igreja dele não passou de 30 membros aqui na nossa região. Ele foi hostilizado dentro da denominação dele, e até que ele viu que não tinha mais possibilidade, ele vendeu tudo que tinha, pegou a família e foi para a Europa. E ele chegou na Europa, num lugar onde as pessoas diziam que não funcionava, e ele começou a pregar este evangelho. Ele tem 500 membros. Amém. E ele não chegou a 1.000 E eu vou dizer que isso para a Europa... Então, a gente teve aquele pastor amigo nosso, que acontece? acho que 14 anos, 80... Eu levei um pastor lá no culto na segunda-feira, que ele é pastor numa assembleia da nossa convenção em Genebra, na Suíça. E ele está há 14 anos, tem 80 membros. Que é uma coisa grande, vamos lá. Que é algo grande. É um número grande. Ele está num desafio para ir para um templo maior. A questão está no que ele está pregando. Então, hoje nós temos, sim, à nossa volta, nós temos muita coisa que chama-nos atenção. Se você olhar para trás, e acho que você viveu isso, uma igreja há 30 anos atrás, quem pensava, eu não sei se você pegou esse tempo, em que um evangélico sonhava em ter um videocassete. Meu Deus. E demorava muito a ter. Hoje, até a TV por assinatura é muito fácil chegar na nossa casa. E a questão é, se nós formos pensar em evangelho, nós vamos pensar num detalhe. Jesus alimentou multidões, tinha cerca de 500 discípulos, tinha 12 apóstolos, mas quando ia revelar coisas profundas, chamava Pedro, Tiago e João. Se nós falarmos em evangelho, nós estamos falando em seleção. E se nós estamos falando em seleção, não tem seleção em multidão. A igreja precisa entender que se nós estamos perdendo para esse chamado entretenimento que está à nossa volta, nós não estamos perdendo a igreja. Porque a igreja de verdade, ela pode ter tudo, absolutamente tudo à sua volta, mas ela ainda assim, a questão é que nós estamos querendo reformar a igreja
ou trazer uma nova reforma na igreja, por exemplo, com coisas. Existem igrejas que não têm absolutamente nada e acabam estando lotadas de crentes que estão reformados por dentro. Esse é o detalhe. Pequena e apertada é a porta. Então isso já fala um pouco a gente não tem que ser mal do que o shopping, ou ter mais gente que o shopping. Porque o shopping é o shopping, a igreja é a igreja. Vamos para o rápido break? Depois a gente volta a falar um pouco sobre que desafios são esses. Porque a gente está falando aqui, por exemplo, a gente levantou um pouco de Europa. É a mudança. Então o que aconteceu, talvez lá vocês entendam que foi a mudança do evangelho ou foi a mudança da cultura das pessoas? Ou foram os dois? As pessoas mudaram a visão delas da igreja e a igreja mudou sua mensagem para alcançar elas? Ô André, às vezes é isso mesmo, a igreja vai diminuir, é um ciclo e não tem explicação. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta no Antenados, na geral, estamos falando um pouco sobre a relevância da igreja, principalmente nos dias de hoje. Me ocorreu aqui durante nossa conversa de Brasil, Europa, a gente falou da Baixada e foi até a Genebra, Genebra hoje na Suíça é o lugar, isso comprovadamente é a capital mais de estilo de vida, custo de vida mais caro do mundo. E o pastor André, que estava lá, que a gente conheceu no último culto, tem uma igreja para 80 pessoas. Isso é uma coisa muito grande. Deixa eu levantar uma seguinte questão para vocês. Não precisa ir na Genebra, não. Vamos aqui no Brasil, vamos para o Rio de Janeiro. Por que é mais difícil implantar e ter resultado numérico? Vamos lá, estou falando de numérico. Não que isso seja aquilo que Deus procura. Deus, às vezes, não procura um resultado numérico. Mas por que é mais fácil ser relevante, alcançar vidas e ter a participação de pessoas simples, de pessoas de menor poder aquisitivo, e é difícil alcançar rico? Falando português rasgado, não é verdade? Se a gente está comprando a Europa e tudo, a gente está falando um pouco sobre isso. É mais fácil você ter uma relevância, um tamanho, um crescimento, talvez na Baixada Fluminense, do que no Leblon. Tanto que você vê qual o número de igrejas que tem no Leblon? Muito pequeno comparado ao que se tem num bairro um pouco mais suburbano ou de menor poder aquisitivo. Falando em português bem claro. Por quê? Essa é uma realidade. É difícil ser relevante para rico? Agora, tem um detalhe. Quanto à Europa, as leis no Brasil são flexíveis, a realidade é essa. No Brasil, você em qualquer esquina, você coloca uma igreja, abre um salão, você vai no cartório, registra, arranja um advogado, um contador e você começa a cultuar com 2 ou 3 com o nome de igreja. Perfeito. E por aí vai. Na Europa tem um pastor nos Estados Unidos, pastor Fabiano. É difícil para organizar uma igreja pela rigidez das leis americanas. Mas uma vez que também está organizado, não cresce, né? Não é só questão de registrar. Eu quero dizer, mas eu entendo, claro. Que no Brasil você pode ainda fazer ar livres, se você quiser. Nos Estados Unidos e outros países são mais difíceis. Você ter oportunidade de sair para as praças, fazer ar livre, evangelizar, é difícil. Eu estava conversando com ele agora, na rua, um americano não pode... ele teve que repreender alguns irmãos que foram lá visitar, porque você não pode brincar com a criança na rua. Porque você pode ser levado lá diante da autoridade. Você vê a rigidez que existe nos Estados Unidos. Então, no Brasil, permita-me, no Brasil... Aí temos essa facilidade, a pregação do evangelho. Claro, o rico, Jesus, o pobre, desgraçado, ele que está precisando de Jesus, eu não, estou bem, o cara tem dinheiro, tem tudo. Mas o que está acontecendo para a igreja continuar a ser mais relevante? Eu acho que voltar, como já foi dito aqui, a Atos dos Apóstolos, é importante, era uma igreja aqui de oração. Entretenimento está aí, os templos de consumo estão aí. O cara passa o dia todo dentro do shopping, almoça lá, anda para lá e para cá, conhece, vê isso, vê aquilo, e se esquece do culto de igreja. Tem igrejas aqui na Zona Sul, que eu poderia citar 2, tem mais? Não precisa citar, não. Não vou citar, mas que eu poderia. Que eu quero dizer é que acabou o estudo bíblico pela manhã. Porque ninguém vai. Porque ninguém está indo, o pastor deveria insistir. Eu acho que isso vai muito também de liderança. Nós estamos orando pouco. A realidade é essa, uma igreja de oração. Poxa, se a gente vê esses homens expulsam e Poxa, eram homens, João Russo, que oravam, buscavam a Deus mesmo. Claro, nós temos uma parte no Brasil que busca o Senhor, vou dizer a Assembleia de Deus. É um povo de oração que busca mesmo. Qualquer esquina você vê um trabalho da Assembleia de Deus. Mas tem uma característica que já está denunciando um pouco disso.
Talvez tenha a relevância do culto, tudo bem, mas a relevância do estudo bíblico, de escola dominical, no Brasil, A questão, Tá. se eu permita, são me poucas. Não, permita- a Assembleia de Deus ainda o senhor tenta me segurar, mas a permita maioria... discordar de uma questão simples Sim. do pastor? Sim, eu quero continuar o meu A questão é do que você me fez uma pergunta para nós aqui. Por que é mais fácil ir lá e anunciar o evangelho ao pobre do que ao Que é o rico? Não é? Tem mais resultado, Volto, não mais fácil volto à anunciar. questão da relevância do evangelho. Porque não adianta a pessoa vir e começar a contar um monte de historinha para uma pessoa que tem um nível intelectual Instrução. diferenciado, uma instrução, que ele tenha estudado em boas escolas, e que a pessoa venha lá e Esclarecimento, comece né? a contar a historinha que não existe, que o camarada não vai querer ouvir. Infelizmente, a pessoa, por isso tem uma frase muito importante, que o menino pergunta: pai, por que eu tenho que aprender a ler? Aí o pai responde: porque aí você não vai precisar acreditar no que as pessoas dizem. Então, a questão é, quando o senhor disse assim, mas é difícil porque, por exemplo, a igreja ele já suprimiu o estudo bíblico de manhã. Por que tem que ser de manhã? Não. A questão... Aí eu ele permita botou isso minha por causa do horário, colocação. mas não entendi. Sim, mas permita a minha colocação. Deixa Ele eu acabou continuar com o estudo aqui. bíblico. O estudo bíblico pode acontecer em qualquer horário. Não, E aí eu não nós estou podemos contestando, chegar- pastor, Não, sim. horário de estudo Não, bíblico. e é por Eu isso só que eu tô quero colocando. dizer que Essa o é uma estudo... das perguntas Eu não que estou eles fazem. contestando o horário de estudo bíblico. Eu quero dizer... Olha só, Suprimiu o nós estudo. precisamos dar tempo... O domingo, para nós, é como que conhecido o dia do Senhor. Poxa, trabalhamos a semana toda, Sim, os sim. crentes têm o domingo para o Senhor. Mas o camarada dá mais importante a praia da Zona Sul no domingo de manhã do que estar no templo estudando a palavra. Eu entendo perfeitamente. Então, tem igrejas que têm estudo bíblico à tarde. Entendo. Não sei, eu não estou questionando o horário, mas se a igreja tem horário de estudo bíblico pela manhã, está faltando amor àqueles crentes e ao pastor em conscientizar o pastor, a liderança, aos crentes, do valor do culto pela manhã também. Sim, Aí por isso fecha, eu tô- não tem nem de manhã nem Não, à claro, tarde. na resposta que você está dizendo, é que, por exemplo, você pega, e algumas denominações não fazem isso, que fazem rodízio de pastor, não tira um pastor, por exemplo, de alguns lugares, alguns bairros, para colocar, por exemplo, na Zona Sul, e tira o pastor da Zona Sul para colocar em outros bairros qualquer bairro de periferia, porque sabe que Os eles vão perfis ter são graves diferentes. problemas, Os perfis pelo são menos na diferentes. comunicação. E aí, por exemplo, pastor, eu já citei isso aqui algumas vezes, de, por exemplo, chega na Zona Sul, a igreja, e isso não é relevância para mim, a mesma denominação chega aqui na Zona Sul ou lá na Zona Sul, não é? Chega lá na Zona Sul e permite uma série de coisas que na Baixada Fluminense Não permitido. vai proibir. Isso não é uma igreja relevante. Sabe Então, que- chega lá, eles Sim. podem e ali não Eles pode. se E o- adaptam um e pouco aí o menino, ao perfil das pessoas. O jovem, o adolescente, que não é burro, vai dizer o seguinte: nós fomos visitar a mesma denominação, da mesma convenção, o presidente é o mesmo, e lá eles podem fazer dessa forma, e aqui a gente não pode. E às vezes é coisa que não pode fazer mesmo. Você tá entendendo? Mas o E aí problema isso é do relevância mas da isso o igreja. problema do Não é dinheiro, mesmo a o igreja? problema do dinheiro, tá? Isso cala Não, a mas boca é- também. isso não é Você uma- quer ver uma coisa? Quer ver mas uma às vezes, coisa? vamos lá, pastor, Olha vamos só, lá. Não, mas só lembrar uma coisa. permita-me. É questão também de perfil. Não que também seja tudo errado. Eu também acho que tem que ter limite para tudo, mas você tem que entender um pouco o perfil até de cultura. Porque, por exemplo, agora deixa eu mudar um pouco de estado, que eu já viajei bastante esse Brasil, também conheço. Você vai para o interior de um estado no Nordeste ou no Norte, tu não pode usar bermuda. Não é por causa da igreja, é por causa da cultura local. Correto, Fora da correto. igreja, o pessoal vê errado mulher usando. Não é só. Por quê? Porque a cultura é um pouco diferente. Claro que eu acho que tem que ter também as suas devidas proporções. Não é porque eu venho para cá para bar, recreio, que é uma coisa também, que eu vou aproveitar que o pessoal vá para a igreja e depois vão para a praia, então vem de saída de praia, também não pode. Ô, meu querido, Né? Mas eu acho que isso ainda é. permita uma eu não quero pequena nem me ater experiência. muito a isso, não. Em Governador Valadares tinha um padre, era o que mandava na cidade. Hoje é pastor Nivaldo. Era o Ele era padre, pastor Nivaldo? Era padre em Valadares. Falando 7 idiomas, tá? Poderoso lá. E um crente pobrezinho, analfabeto. Vai lá na minha igreja falar sobre os dízimos, porque as minhas ovelhas não querem dizimar. O padre Nivaldo falando para esse irmãozinho. Não, vou lá. Ele foi, chegou no culto, apresentou ele, aquele irmão semi-analfabeto. Deu a palavra, começou a falar sobre dízimo, que o padre deu oportunidade. Tinha umas 300 pessoas dentro do santuário naquele horário que ele foi.
Sabe o que aconteceu? No final, vocês precisam de Jesus. O Nivaldo se arrependeu, creu em Jesus e deixou a batina. Um analfabeto aceitou Jesus. Hoje é pastor, um homem de Deus. Um semi-analfabeto, cheio de graça, ouviu, pregou lá e largou a batina. Hoje prega o evangelho, é uma bênção, um homem de Deus. Eu quero dizer a diferença. Um padre culto, intelectual, chega um semi-analfabeto, falar sobre dízimo e falou de Jesus, o padre se converteu. O que eu vejo, na verdade, na minha visão, é a seguinte: nós estamos precisando mais de graça e de poder de Deus na nossa vida. E pensando nessa pergunta que o André fez, aí que nós precisamos. Sobre por que o pobre abre mais o coração do que o rico, né? Isso é uma constatação que eu vejo, né? Mas é bem pensado, porque o proselitismo na comunidade mais humilde é bem mais recebido. Pensando na Europa, lá um amigo meu que está em Paris pastoreando, ele falou que 1% de Paris que é convertido ao cristianismo, e ele está há 4 anos lá e só tem 50 membros. Por quê? O proselitismo, a pregação do lado de fora, o ar livre, não funciona lá. Lá tu tem que ter testemunho e vida para você convencer as pessoas ao evangelho. Aqui, de repente, numa Leblon, você vai evangelizar o Leblon. Não basta a gente chegar, fazer um culto público, uma cruzada e arrebatar a maioria da classe rica ali. Ali a gente vai ter que ter um ensino, um discipulado, um contato. A conversão em massa não necessariamente significa que houve de fato essa conversão, porque o pobre não tem nada, ele se agarra na fé. A única coisa que ele tem é a fé, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, ele se agarra naquilo ali. Então o rico, para chegar onde ele chegou, ele estudou, ele conhece, ele tem dúvidas. Então, acredito que a gente precisa conhecer mais. Deixa eu chamar um intervalo e deixar aqui uma pergunta para a gente ir pensando, o que vamos debater. Vocês acham que para uma igreja hoje, então, ser relevante, ela tem que oferecer mais do que religião? Eu digo isso, eu vejo até, o senhor mencionou um padre católico, a igreja católica, quando chega, ou ex-padre, quando chega em qualquer local, ela primeiro tenta se tornar relevante socialmente, com escolas, com hospital, com caridade, com tudo, para depois o pessoal, através da vida ou da relevância social, ela tentar ganhar a alma da pessoa. Vocês acham que hoje é uma necessidade, então, já que é isso, André, não é só o que eu prego no culto, é como eu vivo e demonstro isso. Então, a igreja precisa ter uma relevância social para se manter relevante diante das pessoas que ela quer levar a palavra de Deus e se tornar relevante espiritualmente. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para o Antenados, não sai daí, voltamos já já. Estamos de volta no Antenados na Geral. No intervalo a gente estava falando, sabe o que às vezes é duro para um rico e para a igreja aceitar? Porque a palavra de Deus e o evangelho confronta tudo, não é só o confronto moral. Ah, estou errado. Confronta o bolso do cara. Confronta. Imagina um cara que ganha muito dinheiro, o cara ganha 100 mil por mês. E fala, caramba, só de dízimo é 10 pau. Né? O cara trabalha. A Bíblia coloca isso como uma ordenança. Então, a Bíblia e o evangelho confrontam todos os aspectos da vida do cara. E para o cara desfazer de algo que ele ama muito, e o amor ao dinheiro talvez seja o maior competidor hoje, não é o diabo não, é o amor ao dinheiro. É o maior competidor, talvez, da palavra do evangelho, é duro o cara se largar do bolso do dinheirinho dele para servir a um Deus. Então, isso fala muito sobre isso. Mas, no último bloco, eu tinha falado um pouco sobre, será que a igreja tem que oferecer um pouco mais do que religião para se tornar? Eu botei até exemplo da igreja católica, que se torna relevante socialmente primeiro, antes de abrir a sua boquinha, ele dá comida, da escolaridade, pelo menos fazia muito isso. Isso é algo que a igreja tem que desempenhar hoje? Eu acredito que, nesse período que a gente está passando de pós-modernidade, eu acredito que quando a igreja é igreja, e quando o corpo de Cristo que está reunido num determinado templo se entende como igreja, ela naturalmente é relevante, porque naturalmente vão surgir obras de caridade, de apoio social à comunidade em redor, naturalmente vão surgir escolas, vão surgir creches e outras coisas mais. O que a gente está acontecendo hoje é que tem muita igreja que não se entende como igreja. O que está acontecendo hoje é que tem muita gente que não tem a mínima ideia do que seja uma igreja. Então tem gente que acha que igreja é só as 4 paredes do templo, quando aquilo ali não é, aquilo ali é o templo. E igreja somos nós, individualmente e coletivamente, quando nos reunimos. Então eu acredito que quando a igreja é igreja, a mensagem do evangelho é uma mensagem integral. A gente não precisa ter no movimento evangélico brasileiro um grupo chamado Missão Integral, algo do tipo,
para levantar essa bandeira, porque a mensagem do evangelho em si já é uma mensagem integral, Perfeito. que alcança a mente do homem, que faz uma metanoia, uma mudança, e que, consequentemente, vai mudando todas as áreas da vida do homem. E o que era egoísta passa a repartir, porque é alcançado pela mensagem do evangelho. Então, eu acredito que quando a igreja é a igreja, ela é de fato relevante na sociedade. E eu acredito também que a igreja precisa de muitos projetos. Tem igrejas que estão caindo no erro de se tornarem igrejas eventos, igrejas bancos, só juntam dinheiro para outros empreendimentos e não repartem com o mais necessitado, não tem um investimento em missões. E é lógico que algumas igrejas assim, precisam rever a administração do recurso que entra. Deus falou para Adão para administrar o jardim, né? Então, a igreja tem que ser administradora do jardim da grande cidade de Deus, né? Tem até um livro bacana do Santo Agostinho, Cidade de Deus. Então, assim, quando a gente vive na sociedade, a gente está vivendo a natureza, a identidade da verdadeira igreja, né? Então, a gente tem que ir para a cidade, plantar igreja, plantar hospitais, plantar escolas, porque assim a gente vai viver na prática a nossa verdadeira natureza, que é ir de pregar o evangelho, ser santo, puro e fazer o bem a toda a sociedade. João Batista, quando começou, né? Arrependei-vos e converteu, e começaram a confrontar. Ele disse, você, que você tem duas, reparta com alguém. Eu acho que não há uma regra quanto a isso. Uma igreja pode chegar num lugar pregando, anunciando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, era o que a igreja primitiva fazia, e como consequência, o lado social estava na igreja primitiva. Você vê até na ceia, né, lá em Coríntios, que era partir. Primitivo. O princípio de partir faz parte da da grupo pode chegar num mas local. Mas não era um princípio que, tipo assim, era da igreja, era de cada membro entendia. Correto. Eu não tenho que esperar o pastor fazer isso. Por isso eu tenho que ser motivado através da mensagem de fazer. Claro, por isso o pastor deixou claro aqui que o evangelho tinha que entrar. Não, sim, né? cara, eu também acho. Porque senão porque identifica também um pouco, claro. Porque se o evangelho não entrar, ele deixou claro isso, e é básico. Se o evangelho não entrar no coração, aquele que não reparte, ele vai continuar não repartindo. Então, eu entendo que obras sociais, é um outro detalhe também, obras sociais são muito importantes, mas a verdadeira tábua de salvação que a igreja precisa oferecer é Cristo. E aí, as obras sociais, elas têm que vir, mas a gente tem que saber pregar o evangelho. É importante, eu amo obras sociais, iniciei uma obra social, vamos começar outra, é importante, mas ainda precisamos focar na pessoa de Jesus Cristo, na salvação, porque senão, o que acontece? Tem o outro lado que o pastor falou, tem igreja que vai juntando. Eu conheço igrejas, por exemplo, que fazem muito, mas a obra social é fantástica, as pessoas vêm, mas elas sabem, e a grande maioria que está ali, e teve uma hora que eles pararam e falaram assim, qual está sendo o fruto desse trabalho social que nós estamos fazendo? E eles pararam para pensar e falaram, bom, muito pequeno. Por quê? Porque as pessoas estão indo sabendo, aquela igreja fornece curso, aquela igreja fornece cesta básica, aquela igreja consegue filantropia emprego, linda. faz uma coisa Virou bacana. uma ONG, praticamente. Né? Basicamente é uma ONG. Porém, muita gente que vai, quando eles estão andando pregar, não, tá, obrigado, pastor, legal. E obrigado, a cesta básica está onde? Bota a cesta básica debaixo do braço e vai embora, não é? E aí eles pararam e falaram assim, poxa, o que está havendo com a gente? Eles falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste, vamos parar durante 30 dias. E as pessoas não vieram mais. Por outro lado, existe um detalhe na história. John Wesley, quando ele iniciou o seu trabalho, ele iniciou dentro do seu próprio quarto com o seu amigo que ele conheceu no dia que ele entrou pelas portas do quarto da universidade para morar ali, e que ele deixou claro, você é filho de um pastor anglicano. E ele disse sim. E eu sou ateu. E esse rapaz, e ele começou a orar por esse rapaz, ele encerrou a vida do lado de John Wesley, quando o John Wesley morreu primeiro que ele, e ele era um dos pastores mais ativos de John Wesley. E John Wesley começou fazendo esse trabalho, mas existe um detalhe. As pessoas diziam uma frase muito importante. Sabemos que John Wesley vai morrer, mas a obra de John Wesley, se morrer, a Inglaterra para. A igreja, ela torna-se relevante quando as pessoas passam na frente dos templos onde nós nos reunimos todos os domingos, olha para ela e fala, eu espero. Ele pode não fazer parte da igreja, ele pode absolutamente odiar tudo e qualquer coisa que aquela igreja faça, mas ele tem que olhar para ela e dizer, essa igreja não pode fechar as portas, porque se fechar eu vou sofrer, a comunidade vai sofrer. E hoje nós vemos igrejas abrirem as portas
e fecharem as portas. Sem diferença E a nenhuma. comunidade não está nem aí para o que está acontecendo. Assim aconteceu com o reverendo Martin Lloyd Jones, quando começou a pregar o evangelho. Chegou um camarada lá, um avivalista, um camarada cheio, entre aspas, de carisma, pregava muito, e em menos de um ano ele tinha 3.000 pessoas. Quando o reverendo Martin Lloyd Jones foi visitá-lo, em nome de uma ética, dizer: isso que você está fazendo, meu querido, não é certo, você está enganando pessoas com esse proto-evangelho, ou falso evangelho. Ele disse: você está fazendo isso porque lá naquela catedral imensa onde você está, você tem 40 pessoas te assistindo. A verdade, a frase de reverendo Martin Lloyd Jones para ele foi o seguinte: querido, preste atenção, briga de cachorro chama a atenção de uma multidão, mas quando a briga acaba, a multidão se dispersa. Aqui na 40 anos depois, o reverendo Martin Lloyd Jones tinha 5.000 pessoas assistindo ele, pregando, ele já muito idoso, quase morrendo. Tinha 5.000 pessoas do lado de dentro e tinha 4.000 pessoas do lado de fora reclamando que não tinha lugar para entrar. O que acontece é: como é que anda o nosso crescimento? Nós estamos crescendo ou nós estamos inchando? Essa é a relevância da igreja. É pregar o evangelho, confrontar o mundo, a realidade. Nós temos um mundo aí de gente com fome, gente. Muita gente, intelectuais, pobres, ricos, gente faminta. E precisa de alguma coisa que impacte esse pessoal. A grande realidade é essa, de pessoas que preguem com unção, com graça e poder para impactar essa turma. Porque senão não adianta uma igreja ela ser na área social uma bênção, mas ela está falando de Jesus. Uma turma seguia Jesus por quê? Ele mesmo falou. Por causa do pão e do peixe. Finalmente, quantos ficaram com Jesus? A realidade hoje é a mesma também. Muita gente quer o material, mas não quer Jesus, porque vai ser confrontado, vai na sua vida de pecado, de adultério, de prostituição, de mentira, e vai ter que morrer para viver outra vez. Então eles não querem isso. Eles querem uma vida babesca, facilidade, uma igreja dessa maneira. Mas que tem igrejas entre aspas. Né? Não, e assim, uma coisa que eu acho muito bem colocada aqui na nossa conversa, eu acho que é um consenso, que é interessante, porque quando a gente fala de relevância, as pessoas vão pensar que é uma igreja que impacta uma sociedade e de resposta disso, lota. A gente não está falando de uma... Claro que uma igreja relevante, em algum momento, eu acho que vai impactar e vai ter um crescimento numérico também. Mas relevância não tem a ver só com o número de pessoas. Acho correto. Que é errado de falar. Qualidade talvez, de vida espiritual. E não vamos sair citar, mas talvez, acho que na nossa cabeça, quando a gente fala isso, a gente deve pensar, passar por gente, talvez igrejas que lotam, que você fala: caramba, não sinto relevância. Se abrir e fechar, é aquilo que foi fantástico também. Se abriu, beleza, tem muita gente, mas se fechar no outro dia, essas mesmas pessoas vão para outro local e falar: não tem aquela, essa aqui, o que essa faz, a outra faz também. Mas quando temos o sentimento de, se essa igreja parar, aí o bicho pega, então a igreja está fazendo, por mais que tenha 10 pessoas, 20, 80, não, mas é algo que está prestando um serviço interessante, muito bom, bem colocado. Eu penso exatamente assim, André, que a igreja relevante não é exatamente o crescimento numérico, mas necessariamente, mas atender à sua própria missão e ser fiel ao seu chamado. Aí sim, eu acredito que ela se torne relevante na sociedade. Aqui, por exemplo, nas Taças dos Bandeirantes, na nossa igreja, a gente criou uma estratégia ali para tentar ser relevante aqui no bairro, né? Uma delas, o que eu fiz? Eu fiz uma parceria com uma mulher lá de BH, que ela tem cursos técnicos. Um prédio lá enorme que ela faz cursos técnicos. Eu fiz uma parceria com ela para apresentar aqui e aplicar esses cursos técnicos aqui, que não tem nada a ver com o evangelho. Mas eu vou fazer bem. Tu que não pensa que não tem. Por trás tem. É aquele lance que eu sempre digo: ninguém pega a galinha dizendo show. É sempre com estratégia para depois dar o bote, né? Então, o que acontece? Eu quero fazer bem ao povo que mora ali na nossa região, dar uma qualidade de vida melhor para os moradores ali da região. E, consequentemente, dentro da igreja, tendo um curso técnico como esse, eu vou ter acesso ao incrédulo, acesso ao não cristão. E aí pode ser uma porta que se abre para mim anunciar as boas novas, né? Então, é uma chamada que eu estou fazendo, porque às vezes se eu der um folhetinho, fazer um culto público, ligar e convidar para ir para a igreja, não necessariamente a pessoa vai vir. Às vezes ela tem uma resistência no coração. Mas se eu criar algo que chame a atenção dela para vir para a igreja, como um curso técnico que vai melhorar a qualidade de vida dela, ela vai dar uma qualidade melhor para a sua família, pode ser uma porta aberta para eu pregar o Santo Evangelho. Deixa eu ir para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, porque a gente até falou sobre isso. Será que as pessoas querem mais do que apenas religião ou a pregação, como nós falamos? A igreja precisa fazer outras coisas? Não, a gente está indo, acho que, para o último bloco agora, está passando muito rápido o programa. Quais são os sinais ou características de uma igreja irrelevante? Talvez, para a gente colocar aqui, porque é bom. Porque a relevante tem muitas características, mas vamos tentar, talvez, elencar algumas
características de igreja que vocês entendem ser irrelevantes. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já. Último bloco do Antenados na Geral, a gente está tendo um debate muito interessante sobre a relevância da igreja. Falamos aqui, até pegamos traços históricos e que está talvez acontecendo com igrejas até na Europa, que foi o berço um pouco da reforma e dos grandes teólogos que nós temos como hoje. O que tem acontecido? Até que ponto a questão financeira atrapalha, a questão cultural também entra em voga. E nesse último bloco, eu quis saber um pouco, ter curiosidade de entender da visão de cada um de vocês, quais são algumas características de uma igreja que vocês entendem ser irrelevante? Sabe aquela igreja que tu olha e tu vê algumas coisas e fala, isso aqui é irrelevante. A gente falou um pouco sobre trabalho social e como método de alcançar pessoas e de fato se aproximar da comunidade, que eu acho uma maneira fantástica de atrair pessoas, você constrói elas. Eu vi que vocês de alguma maneira, eu sei que vocês não são contra, mas bateram muito em eventos. Eu também prefiro curso técnico do que evento para trazer gente para dentro da igreja. Porque um você melhora, você molda a pessoa, o outro você vem por causa de uma vontade de entretenimento dela. Hoje o que acontece, existem eventos e eventos na igreja. Tem eventos que são feitos para de fato edificar, para de fato ensinar. E aí se traz um palestrante, alguém preparado em uma determinada área. Agora tem eventos que é só para balançar o esqueleto mesmo. Entretenimento. Só entretenimento, isso não edifica em nada. E às vezes traz um inchaço para a igreja, não um crescimento de fato. Deixa eu fazer um advogado do diabo, não que eu seja, nunca vou crescer. Mas é errado a igreja querer promover entretenimento para os seus membros? Não fazer do culto entretenimento. Ele quase que joga o microfone em mim, o bicho. Não, mas assim, não, tô brincando. Eu tô cheio de jovens na minha igreja. Tô cheio de jovens na minha igreja. Poxa, eu não posso fazer algo puramente de entretenimento no ambiente da igreja, no contexto. Todo mundo concorda que pode. Agora, não fazer do culto, né? Não sei, pastor. Não, por que não? não? Se todo mundo concorda. Eu não posso ser tão universalista ao ponto de dizer que todo mundo concorda. Eu tenho uma opinião, eu não posso dizer que todo mundo concorda. É errado. Mas... Não. Eu não estou falando também... Claro que, André, fizeram um abadeus e o pessoal dançou até o chão. Não. Eu não estou falando de exagero, mas eu falo assim, entretenimento, não sei. Então, um dia os jovens marcarem um luau, um dia os jovens marcarem um futebol, isso não é errado, eu acredito. Não é... Passear, mas é sair como lá isso se torna... Paquetar, até que ponto? Vamos lá, qual é o limite disso? Que aí talvez... por exemplo, é uma das características, quando o cara pensa que... Uma das características de uma igreja irrelevante é o bem-estar. Em que sentido? No sentido amplo. Estou até me sentindo mal agora. No sentido amplo e restrito. O que acontece é que a pessoa, quando ela muitas vezes ela é atraída por uma questão de vem para a igreja que a sua vida vai melhorar. Ele não sabe que o início, o encontro com Cristo é extremamente dolorido, porque versa sobre morte, versa sobre aquela palavra, toma a tua cruz e me segue. Arrependa-se dos teus pecados. Tem que ter choro e lágrimas, senão você não vai mudar. É uma mudança. Você vai, como Paulo, esmurrar o teu corpo todo dia. E aí, não remete à cruz, ao sacrifício. Não mais remete à cruz. Não tem mais aquela sombra de uma cruz, né? Então, o que acontece é que muita gente escolhe a denominação, que hoje nós já temos, inclusive, outra coisa que, na minha concepção, é irrelevante, que é a igreja temática. Nós já temos a questão da igreja bem colocado, muito irrelevante. Aí eu vou para aquela igreja que ele pratica um esporte, eu pratico outro. Ele é surfista, eu sou lutador de jiu-jitsu. Aí ele tem uma igreja temática, aí eu vou fazer uma igreja de jiu-jiteiro. Meu Deus do céu, a questão é, e se o cara for atleta de natação? Como é que ele vai fazer? O atleta de esgrima? Culto na piscina. Meu Deus, então, o que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa vai procurar a igreja, porque ele diz, eu vou para a igreja para a minha vida melhorar. Querido, esse não é o caminho. Não, então procure outro local. Aqui em off, a minha esposa estava dizendo uma coisa, me lembrando uma coisa muito importante, que, por exemplo, a gente falou, a pessoa vai... É irrelevante, por exemplo, também achar que o rico não vai para a igreja. Não. Por que o rico não vai para a igreja? Tem gente que fala assim, por conta do bolso. Tem pobre também que não quer dar dízimo. E, por exemplo, nós estamos muito próximos, sabemos que viemos de lá, a comunidade israelita, existem milionários que são dizimistas com uma facilidade que você não tem ideia. E você não vê um templo israelita pedindo dinheiro para ninguém. Ao contrário, você vê ele colocar elevadores aí em muitos hospitais por aí, porque ele sabe que alguns israelitas, que também nem todos são ricos, precisam daquele elevador.
cuidando de pobre, de viúva e etc. Agora, na minha concepção hoje, a maior irrelevância está no bem-estar. Então vem para cá que a coisa muda, esse tipo de evangelho prospera a sua vida, aquele tipo de evangelho melhora seu casamento, o evangelho não muda absolutamente em nada, não existe evangelho tópico. Bom, vou botar o evangelho nessa área da sua vida. Segmentado, o evangelho todo. Não é possível. Não. Então, o que é irrelevante para mim? É extremamente irrelevante a questão do bem-estar. Tanto seja psicológico, social, não importa. Aí, fulano, quando entrei na igreja, irmão, eu morava lá no Corte 8, agora eu estou morando no Recreio dos Bandeirantes. Que relevância tem nesse evangelho? Não vejo. A igreja relevante é a igreja do evangelho do aqui e agora. Por hoje. É uma igreja que não projeta para a eternidade. O porvir ninguém fala mais. A igreja que não confronta que Jesus Cristo é o Salvador, precisa dele, ele que muda, ele transforma. E isso mexe com o estado emocional, com o estado psicológico, psíquico, mexe mesmo. Essa igreja irrelevante vive dessa maneira. Mas há muita gente vivendo assim. Por quê? Porque se viver a relevância do evangelho, espanta. Então, viver o evangelho daqui agora, a prosperidade. Não, eu quero um carro, vou ter um carro, eu vou dar o dízimo porque vai melhorar a minha vida, vou ter uma casa de campo em Cabo Frio, vou ter mais isso, vou ter mais aquilo. Então, é o evangelho daqui da agora. A igreja irrelevante está vendo dessa maneira, uma igreja relevante é uma igreja narcisista. Né? É uma igreja que ama mais a si mesmo do que o próprio Deus. Vai atrás de uma espécie de barganha, né? Ela não vai atrás de atender o chamado e a missão. Ela vai ali atrás de receber. Eu vou continuar aqui. A igreja relevante é a igreja antropocêntrica, onde o homem está no centro. Acho que resume isso tudo. 2010, a igreja relevante é a igreja que Jesus está no centro. 2010, nós tínhamos 4 milhões de desigrejados. 2010. Hoje estamos em 2016. A cifra é altíssima. Mas eu deixo a culpa também dos pastores, né? Deixa eu tirar a culpa dos pastores. Eu sou um cara que eu protejo sempre a igreja dos pastores aqui. Às vezes a gente que entra na igreja e não quer compromisso mesmo. E sai da igreja, desigrejado, querido. Vai ter muita gente que vai entrar na igreja e vai chegar, meu irmão, eu não quero mudar de vida. Aí o cara vai sair e disse que um dia foi crente. Enquanto você estava falando isso, eu achei fantástico, me lembrou a mensagem que o pastor Bruno pregou, falou sobre Esté. E aí todas as proponentes, vamos dizer assim, a ser rainha, passavam na sala do tesouro. E meu irmão se enchia de tudo. Então, tem que chegar no rei, mas tem que chegar bem. E Esté, é aquilo, a gente às vezes se preocupa mais com como eu vou chegar ao rei, ou o que eu vou ter ao chegar a ele, do que ter relacionamento com ele. Sabe? Então, enquanto ele está falando isso aqui, eu acho que vai muito nisso também. O cara quer chegar, quando quer chegar para a igreja, chegar no... o cara quer chegar bem. Às vezes, meu irmão, o que Deus quer com a gente, primeiro é aquilo que eu estou falando, é relacionamento. Dali, se a tua vida vai melhorar, que eu entendo que vá, mas não no sentido financeiro, pode até piorar, mas vai porque deu problema, tu entende? Poxa, deu problema, mas Deus está no controle. Mas Deus quer me ensinar algo, a gente quer hoje um Deus que seja um Deus servo nosso, em muitos lugares. Que me dê o emprego, que me dê a porta, que me dê isso, que me dê aquilo. O que eu vou dar para ele, Quando no Evangelho a gente aprende que somos nós vamos para Deus para nós entregarmos a Ele como uma oferta. Então, infelizmente, essa pregação do pseudo-evangelho vem que a sua vida... Eu acredito sim, quando o camarada se entrega de corpo e a alma, a vida dele melhora em todos os aspectos. Mas ele não tem que vir pensando na melhora do emprego, não. Se eu me entregar para Jesus, eu vou ter uma promoção. Se eu me entregar para Jesus, eu vou trocar esse fusquinha meia-meia por um Ford Fusion. Se eu vim para Jesus, eu vou ter isso. Não, você tem que vir para Jesus por uma livre e espontânea vontade de se entregar, de descansar nele, de ter um relacionamento com ele. Eu sei que é complicado às vezes isso. Eu estava pregando lá na igreja sobre exatamente esse evangelho humanista. Como que uma mensagem errada traz mais prejuízo do que lucro? Por exemplo, eu falei o seguinte, vamos dizer que tem um avião. Melhor não pregar, fica só cantando do que pregar isso, né? Imagina um avião que está caindo. Né? Um avião, aí 2 pessoas lá. Aí chega um cara e diz para ele, olha, põe esse paraquedas aqui que a sua viagem vai ser maravilhosa. Aí o cara põe o paraquedas, pesadão. Percebe que não ficou nada maravilhoso, ficou chato. Ele vai ficar com raiva do mensageiro e vai abandonar e nunca mais vai querer falar com o cara. Agora, se você chegar para uma outra pessoa e falar, põe esse paraquedas, que o avião está caindo e essa vai ser a tua salvação. Por mais que seja um incômodo aquele paraquedas, o cara vai botar com prazer porque aquele vai ser a salvação para a vida dele. Então, a mesma coisa. Às vezes o cara prega uma mensagem dizendo que a tua vida vai ser maravilhosa, Jesus vai abrir porta. Aí o cara vê que a vida é dura, curta, incerta, vai ver que é difícil mesmo. Aí, peraí,
Então não tem nada a ver com o que me apresentaram. O cara vai ficar com raiva e vai se afastar da igreja. Perfeito. Agora, se tu apresenta o evangelho analogia. santo e puro, verdadeiro, da salvação em Cristo Jesus, o cara vai estar ali passando prova, luta, vai renunciar à carne, mas não vai abandonar. Aí vamos gerar cristãos fiéis. Mas não é isso a vida cristã? A gente está num avião que está em queda livre. Isso é importante Esse dizer avião uma tá coisa. turbulento. Muito bacana. Getúlio Vargas, na noite que se suicidou, ele falou uma frase muito interessante para a filha dele. E ele disse o seguinte: ninguém nunca se aproximou de mim para pedir nada para o povo, e sim para si mesmo e para seus próprios interesses. Quando você falou dos pastores e da igreja, nesse momento eu preciso também fazer uma defesa dos só pastores, defendo nós, isso. pastores e igreja. Por quê? Porque também existe o caso do pobre do pastor que está ali pregando o evangelho genuíno e ele está vendo que a coisa não anda, ele fica com dívidas, o pastor não consegue pagar a luz da igreja, enquanto aparece alguém ali do lado com um movimento diferente, com uma visão diferente, porque foi assim acontecendo. Eu não tenho nada contra o modelo celular, mas quando começou o trabalho celular, o que houve? Uma correria da igreja, todo mundo queria ir para lá. Por quê? Porque naquela época, o que os pastores diziam é o seguinte: a minha igreja tinha 100 membros, agora eu tenho 30 mil membros, e agora não sei o quê, agora eu faço caravana para Israel, agora eu isso, agora eu aquilo, agora eu tenho esse carro, eu tenho... Na época, ninguém tinha um notebook, era coisa muito, muito difícil, e aí o camarada ia pregar na igreja, falar do crescimento dele por conta do notebook, e aí o que aconteceu? Aquele pastor, coitado, que estava ali vendo muitas dificuldades, ele falou: o que eu faço para também botar gente dentro da minha igreja? E a questão é o seguinte: o povo tem... muitas vezes, a liderança que ele merece, que ele escolheu. Nós estamos vivendo isso aí no Brasil porque escolheram colocar lá. E agora está todo mundo reclamando, mas foram avisados antes. E a gente, com o evangelho que faz a diferença, a gente avisa: querido, como você disse, a porta é estreita, a coisa é diferente, não é desse jeito. E a pessoa vai caminhando ali, muitas vezes, porque quer. Pastores, obrigado pela presença de vocês. O papo foi bom, eu aprendi bastante aqui. Não, uma mensagem pessoal: uma igreja relevante, uma igreja que o cara, quando entra lá, ele pode até se sentir bem depois e melhorar, mas ele passa pela cruz. Se não passar pela cruz, querido, se desviar tem que ter uma cruz, tem que ter uma dor aí, ele tem que sentir como a gente fala na nossa assembleia, cajado tem que descer. Né? Tem que ter cajadado para o cara entender o peso e aquilo. Estamos vivendo um avião, de fato, que está em queda livre. O evangelho e a cruz é o nosso paraquedas. Pastores, obrigado pela presença de vocês hoje aqui no Antenados Geral. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Antenados. Tchau, tchau.